Olá, amantes da música, eu sou o Gilson De Lázari e esse é o Clube da Música Autoral, um podcast que aqui no YouTube é feito no formato Drops, que conta um trecho sobre as histórias que são narradas por lá. No Drops de hoje nós vamos analisar quem é Pedro. Sabe o Pedro daquela canção Onde Você Vai, Eu Também Vou, que foi tema do Clube da Música Autoral no episódio 2, que se chama Meu Amigo Pedro. Muitas vezes, Pedro, você fala sempre a se queixar da solidão. Clube da Música Autoral. Raul Seixas é o maluco beleza, o profeta do rock and roll, aliás, o pai do rock brasileiro, né? Ele, claro, sim, é muito louco, mas hoje a obra dele é de suma importância para a cultura musical brasileira. Porém, para falarmos sobre a canção Meu Amigo Pedro, precisamos falar também sobre uma outra figura muito importante para a cultura brasileira. Estou falando do Paulo Coelho. Certa vez, Raul Seixas leu um artigo numa revista de ufologia e ele ficou tão encanado com aquilo que foi até a editora querendo saber quem havia escrito aquela tal coluna e assim ele chegou ao Paulo Coelho. Aquilo também virou uma amizade e logo virou uma parceria musical, vejam só. Guita, Medo da Chuva, Novo Éon, Sociedade Alternativa, são músicas que surgiram dessa parceria inusitada aí entre Paulo Coelho e Raul Seixas e também era muito regrada a drogas e álcool. Aliás, quem apresentou as drogas pesadas para o Raul Seixas foi o próprio Paulo Coelho, que confessou isso e também, a gente sabe que muitos fãs do Raul Seixas não gostam do Paulo Coelho, principalmente por isso. Mas vale lembrar que Paulo Coelho, assim como muitos músicos da década de 60 e 70, principalmente na Inglaterra, se envolveram com o ocultismo. E aqui no Brasil ficou famoso o conceito difundido pela Nova Ordem, a Ordem do Novo Éon, que divulgava faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Se você não está dentro da sociedade alternativa, a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você. A parceria entre Raul Seixas e Paulo Coelho durou pouco, mas foi o suficiente para eles fazerem um monte de músicas. Inclusive, eles foram até exilados do Brasil. Porém, quando estourou o disco, o próprio Dops foi lá convidar o Raul Seixas a voltar para o Brasil, porque o disco estava sendo um grande sucesso, e a faixa 2 desse disco se chamava Meu Amigo Pedro. Mas quem é o tal Pedro que Raul fala na canção? Essa questão acabou se tornando filosófica entre os fãs, porque existem várias teorias sobre quem, na verdade, seria Pedro. A principal é que Pedro era o irmão de Raul Seixas, que na verdade se chama Plínio. Plínio era um estudante muito dedicado, um cara meio Caxias e tal, que se formou inclusive como físico nuclear. E quem disse que Pedro é ele é o próprio Plínio, sabia? Ele tem até um vídeo dele falando sobre isso. Eu sou Pedro, meu amigo Pedro. Aquela música ele fez pra mim, ainda ligou pra mim perguntando se eu fiquei pé da vida com ele por causa disso. Ele, pô, velho, eu vou ficar retado com você por isso, que é isso. Meu amigo Pedro aqui é comigo. Porém, fontes confiáveis narram que Plínio não é o Pedro que Raul canta, e sim seria o pai do Paulo Coelho, que por acaso se chamava realmente Pedro. Acontece que Paulo e o pai tinham vários conflitos, O pai de Paulo Coelho era um conceituado empresário da High Society, enquanto Paulo Coelho era um doidão que não seguia nenhumas regras. Existiam conflitos aí, entendeu? Se você ouvir essa música novamente, analisando por essa ótica, com certeza vai achar lá alguns pontos que se cruzam, que batem, entendeu? O pai conservador e o filho desajustado. Mas saiba que existe uma outra teoria aí, mano. A teoria do Bilal. Pode parecer bizarro, mas para alguns fãs do Maluco Beleza, Raul Seixas teria escrito essa música para o seu pênis, para o seu Bilal, tá?
Pode parecer cômico, na verdade, claro, é só uma teoria de boteco, mas os fãs sustentam essa teoria aí se apegando em algumas frases, né? Como muitas vezes, Pinto, você se queixa da solidão, né? Toda vez que eu sinto paraíso ou me queimo torto no inferno, né? A gente vai junto ao banheiro, principalmente vamos ao banheiro quando você quer chorar, né? E eu penso em você, meu Pinto amigo, né? E tem o refrão também, Pinto, aonde você vai, eu também vou. Mais ou menos. O que você acha, hein? Será que o Raul Seixas estaria falando com ele mesmo ou estaria falando com ele mesmo, o Bilal? O fato é que Meu Amigo Pedro é uma das canções mais pedidas no tradicional estilo Toca Raul, né? Mas também ela é uma canção altamente filosófica que nos faz questionar que nessa corrida da vida, no final, o que estará nos esperando? Para Raul Seixas e Paulo Coelho, no final, para onde você vai, eu também vou. Clube da Música Autoral. Então é isso. Lembro que esse é apenas um Drops do episódio 2 do Clube da Música Autoral, onde eu conto todo o início da trajetória do Raul Seixas, né, até 1976, quando foi lançado a canção Meu Amigo Pedro. Se você gosta de podcasts, não deixe de conferir. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Quero que você também, se não segue, siga o clube aqui no YouTube, tá? E ouça podcasts, cara. De repente pode ser uma experiência muito boa para você, tá bom? Meu nome é Gilson De Lázari e foi um prazer falar de música com vocês. Até a próxima.